Olá, seja bem-vindo à segunda aula de como montar sua marcenaria. Eu sou Marcos Lima e nesta aula eu vou falar sobre organização e planejamento. Por incrível que pareça, esse é um dos passos menos seguidos pelas pessoas que montam sua marcenaria, seja hobby ou profissional. Elas não param muito para pensar em como vai ficar à disposição das suas ferramentas e máquinas e como vai ser a sua rotina de trabalho. Assim como eu fiz durante todos esses anos, você provavelmente vai acabar fazendo, ou de uma forma ou outra, esse tipo de remanejamento. Mas como eu já apanhei bastante disso e como eu já aprendi bastante coisa, vou passar para você agora algumas formas de se organizar melhor e de ter um ambiente de trabalho mais produtivo. Como eu disse na primeira aula, tudo vai girar em torno do ambiente de trabalho que você vai adquirir e dos projetos que você vai executar nesse ambiente de trabalho. Esses são os dois fatores principais no planejamento e na organização da sua oficina. É bastante comum vermos ferramentas jogadas, as pessoas se esbarrando em algumas ferramentas elétricas estacionárias ou em mesas que estão mal posicionadas. E para começar essa organização e o planejamento da sua oficina, você vai primeiro desenhar o seu ambiente de trabalho. Ou seja, você vai desenhar o local em que você vai montar a sua oficina. Se você tem um quarto, se você tem uma casa, se você tem um armazém, se você tem uma garagem, você vai fazer as medidas desse local e vai fazer um desenho especificando como se fosse uma planta baixa do seu local de trabalho. A partir desse desenho, você vai definir como você vai manejar o material que você está trabalhando. Seja chapas de MDF, madeira maciça ou pequenos pallets, enfim, qualquer material que você vai trabalhar, você deve pensar em como você vai armazenar, pegar para cortar, fazer o acabamento, montagem, todos os passos que você precisa para executar o seu trabalho, para chegar a um determinado produto. Você vai pensar direitinho como você vai fazer esse processo, esse manejamento do material. Agora eu vou simular como vai ficar a oficina. Esse desenho ele serve justamente para você poder posicionar tudo o que você precisa de uma forma mais objetiva e com o menos tempo possível. Porque quando nós estamos montando uma marcenaria, principalmente quem nunca teve contato com marcenaria, é muito comum a pessoa se sentir um pouco perdida sobre quais ferramentas comprar, onde colocar isso, onde colocar aquilo e o que eu vou precisar. Então, quando você define o local que você vai trabalhar e os tipos de trabalhos que você vai fazer, você já sabe exatamente o que você quer. Nesse exemplo, eu vou dar o exemplo da minha oficina, que é no segundo andar. Essa oficina ela foi montada com o intuito de produzir violões. Essa oficina ela possuía um cômodo de 5 metros por 6 metros. Nesse local, eu tenho uma porta de 80 centímetros. Aqui, quase que no meio da oficina, eu tenho uma janela de 1 metro. E aqui, outra janela de 1 metro. É bastante crucial você saber onde que ficam os pontos de luz natural da sua oficina. Caso você trabalhe somente à noite, isso não vai ser muito relevante. Isso vai ser mais relevante para a ventilação, mas para quem trabalha em algum momento durante o dia na oficina, isso é bastante útil. A porta ela não pode ser usada como entrada de luz principal para uma mesa, para uma bancada, por exemplo, porque a porta é passagem de material, é passagem de pessoas. E isso vai atrapalhar. Nesse local, eu ainda tinha um cômodo, mais ou menos nesse canto, de 2 metros por 1,5 metro. As dimensões aqui não estão perfeitas, porque eu estou fazendo justamente no olho. Mas o ideal é que você faça com as dimensões com devidas proporções. Por exemplo, se você vai usar uma folha de caderno dessa, e você sabe que esse espaço tem 5 metros, você vai dividir isso por 5 e vai ter a sua proporção de metro aqui. E a mesma coisa aqui na lateral. Assim você vai conseguir dividir melhor o seu ambiente. Esse cômodo, ele é uma câmara seca. Essa câmara seca, ela é para armazenar os violões e algumas madeiras mais delicadas que precisam de controle de umidade. Os instrumentos ficam aqui e alguns materiais também ficam aqui. Os materiais mais brutos, que eu também trabalho com eles ficam armazenados aqui. Esse canto, ele é o lugar mais escuro da minha oficina e ele é o local que há menos possibilidades de eu passar. Então, ele é um lugar perfeito para eu poder guardar meu material mais pesado e maior. Aqui, mais ou menos neste local, eu tenho uma serra de bancada
Mais ou menos em frente à janela, eu tinha uma bancada com uma morsa e mais ou menos em frente à outra janela, uma outra mesa maior para montagem e trabalhos com coisas mais leves, mas que exigiam um espaço maior. Já essa bancada era para suportar trabalhos mais pesados, caso eu tivesse que cortar alguma tábua, alguma coisa assim. Aqui, neste local, há uma lixadeira de cilindro e mais ou menos aqui a minha furadeira de bancada. Como que eu cheguei nessa configuração? A entrada da minha oficina é aqui. Eu tenho 2 pontos de luz aqui, porque eu trabalho durante o dia também. Então, essas duas áreas, como são pontos de luz, eu deixei as 2 mesas em que eu trabalho. Já a minha serra circular de bancada, ela fica mais próxima à entrada. Como ela é uma serra circular mais leve, eu consigo virá-la, caso eu precise, e movimentá-la um pouco aqui, dependendo de como eu vou cortar a madeira. Eu estou mostrando essa configuração porque ela já está pronta. Mas quando você for montar a sua e você não tiver ideia do que você vai fazer, você precisa definir as rotas antes de colocar as ferramentas. Eu comecei utilizando armazenagem de material, então se eu vou armazenar os materiais nos cantos, tem esse canto mais escuro para material mais pesado e esse canto aqui para material mais leve e armazenagem dos produtos finalizados. Então, como esses cantos eles são excluídos, eu tenho essa área para poder utilizar como trabalho. A minha entrada de material, que é a primeira coisa que você vai ter que perceber, que caminhos você deve seguir para poder guardar o seu material. Então, eu sigo exatamente esse caminho, eu entro aqui e guardo meu material mais pesado. E o outro, eu venho aqui e guardo meu material mais leve. Depois eu tenho o trabalho de usinagem direto, que é, por exemplo, eu entro aqui já com uma madeira que eu quero cortar, então a minha serra circular já está aqui próxima. Caso eu queira cortar algum material vindo daqui, eu também tenho um acesso bem rápido. Já os materiais daqui, eles seguem para todos os outros passos, eles vêm para cá, para a segunda bancada, para a lixadeira de cilindro e para a furadeira de bancada. E da serra circular também as rotas. Da serra circular para a bancada 1, para a bancada 2. Fazendo essas rotas, você vai conseguir definir onde vai ser o melhor local. Porque também o material que você usa, ele vai dizer muito onde você vai posicionar. Porque se você trabalha com chapas, se você trabalha com materiais muito grandes, você vai precisar de um espaço maior para a serra circular de bancada. Então você teria que trazer um pouco mais para frente, um pouco mais para o lado, para poder usinar esse material que você precisa. A mesma coisa na questão de montagem. Como aqui são instrumentos musicais, eu monto eles em cima da bancada. Caso você precise montá-los no chão, talvez você tenha que pensar numa forma de como você vai posicionar essas mesas, ou se você vai colocar rodinhas nelas, se você tem aonde guardá-las. Tudo isso você vai definir nesse plano. Por isso que ele é muito importante. Essas rotas, por incrível que pareça, elas organizam muito bem como vai ser o seu trabalho. Com essas dicas, eu quero que você tenha um melhor aproveitamento do seu ambiente de trabalho, de como organizar a sua oficina e como você vai fazer as coisas. Nesse momento, eu fiz exatamente algo parecido aqui. Quem acompanha o canal deve ter percebido que nessa sala, nesse local aqui, era onde ficava a minha serra de bancada. Então todo o material que entrava aqui é onde fazia o beneficiamento principal, onde era cortado, onde era feita a maior parte com os materiais grandes. E eu parei de fazer móveis planejados, justamente porque eu não achei viável. E nas próximas aulas eu também vou entrar nesses assuntos, que são como montar a sua empresa, como você fazer um orçamento, quanto você deve cobrar. São coisas que você deve saber. Inclusive, o que você pode ou não vender. Que muita gente fala, olha cara, você faz isso tão legal, por que você não faz isso para vender? Mas você tem que saber se isso é viável para você ou não. Então essa foi a segunda aula de como você montar a sua marcenaria. Esse é um curso básico, você não vai sair daqui expert assistindo meus vídeos, mas você já vai ter uma noção de como que a marcenaria é um caminho simples, bacana, legal, e que você não precisa fazer tanta maracutaia para poder virar um marceneiro, nem gastar rios de dinheiro. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve clicando no botãozinho vermelho de se inscrever aí embaixo. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais, eu também vou estar mais frequente por lá, tanto no Facebook quanto no Twitter.
quanto no Instagram. Os links estão todos aí embaixo na descrição. Eu deixo aquele forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!